Fala pessoal, tudo bem? Gestor de segurança Michael Costa para mais um programa do podcast Itapego, juntamente com o instrutor Douglas Norberto. Tamo aí. Tamo junto, né, Douglas? Tamo junto aqui na E pegada. também gostaríamos de agradecer os nossos patrocinadores, Diego Mainardes, que elabora cursos, vende equipamentos de segurança pública, né, Douglas? Show de bola, pessoal. Coldre, polímero, tecnologia nacional, internacional, parte de fardamento aí. E o curso, como é que falou? Área da segurança pública, segurança privada com a Mainardes. Exatamente. E hoje estamos aqui com uma pessoa muito importante que atua na área de condomínios. Top. Luiz Fernando. Gostaria que o pessoal que nos acompanhasse aqui entendesse a importância de convidar pessoas assim no podcast. Luiz Fernando, seja bem-vindo ao nosso podcast Itapego. É uma honra receber você aqui, né, Douglas? Com certeza. E assim, eu gostaria, nesse papo contigo aqui, falar para as pessoas que estão nos ouvindo a importância desse trabalho e também que você contasse a tua história, como que você começou nesse segmento de dar essa assessoria para os condomínios, né? Então, Michael, foi uma coisa não... A gente acha que são coisas que a gente controla, mas não, né? Tem coisas na vida que a gente não tem controle sobre isso. Eu sou o fundador e hoje o CEO da Optima Síndicos, né? Eu já estou há 16 anos no mercado de gestão condominial. Originalmente eu venho da indústria, até por conta de uma formação que eu tenho. Sim. Trabalhei na indústria metal-mecânica e um dia fui convidado, né? Já estava saindo do ramo, fui convidado para auxiliar em uma administradora de condomínio, coisas que eu desconhecia. Isso há todo esse tempo atrás aí. Mas eu fazia gestão dentro das empresas onde eu trabalhei, empresas multinacionais. Acabei que entrei, foi um desafio, e ali fui criando a minha história. Fui aprendendo, desenvolvendo, estudando, trabalhando, e cada dia se especializando mais. Eu sou meio... eu tenho fome de aprender, eu sempre fui assim desde novo. Então, eu sou em algumas coisas, sou autodidata. Eu gosto de aprender por mim mesmo, independente das formações que eu tenho. Também sou formado em administração com habilitação em comércio exterior. E por conta da administração, comecei a trabalhar com o condomínio. E hoje o condomínio tem tudo a ver, né? Exatamente. Hoje, o que precisa e o que se consome dentro de uma metrópole que nem Curitiba é condomínio. Muito mais do que a própria indústria, mão de obra, bens e serviços. Quem consome verdadeiramente é condomínio. O que eu vejo é a importância desse teu trabalho pelo fato de que com o crescimento da capital cresce as construtoras, os empreendimentos e exige desse profissional esse conhecimento, não é verdade, né, Luiz Fernando? Até porque, assim, você, pelo que eu conheço o teu trabalho, eu sei que você atende vários condomínios de alto padrão. Então, assim, para chegar até nesse cliente aí, como é que é essa caminhada, cara? Porque não é fácil, né? Você sabe, para chegar nesse tipo de know-how, cara, o cara tem que ter uma estrada, tem que ter um conhecimento. Tem que ter duas coisas. Não existe uma receita de bolo, mas Sim. eu acho que são dois caminhos que se trabalham e se convergem, né? Que são, primeiro, parceria. Ninguém cresce sem parceria. Verdade. Ninguém cresce sem parceria. Isso é um lema meu que eu levo de uma forma muito cuidadosa no meu dia a dia. Tá? Em parcerias boas, parcerias com quem realmente entrega um bom trabalho. E o segundo é isso, fazer uma entrega do bom trabalho. O resultado do bom trabalho é isso, é cliente cada vez mais importante dentro da tua carteira, né? E como você falou, a gente tem a média dos nossos condomínios é tudo de alto padrão. Não, E agora, tenho certeza disso. condomínios de altíssimo padrão. Antes a gente começou a nossa caminhada com a empresa atendendo só condomínios residenciais. Depois fomos para o condomínio misto, que é comercial e residencial. Depois a gente partiu para o condomínio comercial, né, que são as salas comerciais, Sim. condomínio totalmente comercial. E aí veio uma nova modalidade agora na nossa carteira, que é condomínio condomínio de indústria, condomínio industrial,
barracões industriais, e também o condomínio corporativo, lajes corporativas. Hoje a minha empresa atende a maior laje corporativa de Curitiba. Nossa, que legal. E, Douglas, o que eu acho interessante nessa conversa, que já fazem 8 anos que eu conheço o trabalho do Luiz Fernando, e eu tenho acompanhado o trabalho dele, a gente já teve várias reuniões em condomínios que a gente trabalha em comum, e pelo profissional que ele é, cara. É um cara dedicado, exigente, é um cara que ele sabe, tipo, eu sei porque eu te conheço. É um cara que conhece do setor, sabe resolver, sabe, cara, o problema do condomínio é a gestão do conflito, na verdade. Tipo, deu um problema ali, pô, vamos resolver. Pô, ele chama as pessoas certas para resolver, cara. Então, na reunião lá, digamos, pô, tivemos um problema na estação lá, ele vai chamar quem fez, quem executou, então tá... Todo mundo que sabe do condomínio está ali, na verdade. Sim, é o plano de ação, né? Na verdade, o plano de ação tem que estar bem formatado. Exatamente. Então, primeiro, identificar, né? Depois conter e depois resolver. Sempre nesse tripé. Qualquer tipo de conflito ou situação que seja, principalmente a segurança, né? Exatamente. Primeira coisa que eles pedem, né, para você, né, Luciano? A nossa empresa, ela se especializou em implantação do condomínio desde o zero. Pega junto com a construtora e vai lá e entrega pro morador. Ocorre que depois o trabalho vem sendo feito de uma forma tão excelente que os moradores não querem. Não, toca aí, tá indo bem. E a gente fica, perdura. Né? Eu fiquei dentro do condomínio, fazendo a gestão do condomínio, o condomínio que eu fiquei mais tempo, eu fiquei 14 anos. Olha só. 14 anos. E aí tem condomínio na nossa carteira de 9 anos, 8 anos e assim por diante. Não, eu falo isso porque, realmente, todos os condomínios que a gente atende lá pela Vigicop, cara, que ele está inserido no meio, o negócio vai e flui. Ele consegue resolver e tem as equipes certas para resolver. E tem muitas parcerias, né, Luiz Fernando? Sim, como eu te falei, boas parcerias. Ninguém cresce sem parceria. Uma delas é o Maico. Sim. A gente tem vários condomínios juntos aí. E a primeira assembleia de condomínio depois da implantação, qual que é o tema? Primeiro item de pauta, segurança. É isso que os moradores têm de anseio. Você vê a importância do síndico, cara? Se ele pega uma pessoa despreparada e, vou dar um exemplo, as pessoas que compram um apartamento hoje de 2, 3 milhões de reais estão acostumadas com segurança. Os caras não são leigos. Anseiam por isso, né? E estão acostumados a viver inserido na segurança. Então, quando se trata de um assunto importante de condomínio, você não pode falar besteira. O cara vai te refutar na hora. Peraí, não é assim. Porque naquele condomínio que eu estava lá é diferente. Então, o que eu vejo? Que quando vem essa pauta com relação à segurança de condomínio, você é um cara que está preparado para resolver isso, que conhece um pouco. Sim, Exatamente. A gente acaba sendo não um especialista. Mas conhece. Mas um generalista. Exatamente. A gente tem que conhecer dentro do condomínio, a gente tem que conhecer de tudo. Pera aí, esse aqui não é assim, não é desse jeito. Por que eu vejo isso? Porque pra gente que tem empresa de segurança, sim, cara, isso aí é bom que tenha. Uhum. Porque a pior coisa que tem é você participar de uma assembleia, que nem eu já participei, de outras empresas, que, inclusive, eu tive que, cara, dar uma aula pro cara. O cara falava que sabia, falava tudo errado, que não sabia nada de segurança. Mas eu deixei ele falar, porque, cara, você tem que deixar o cara falar para depois você mostrar que realmente você tá certo. E uma dessas conversas que eu tive lá, pra você ter uma ideia, Luiz Fernando, o cara me falava o seguinte, que ele queria colocar o acesso remoto das câmeras, tal e tal, e poderia ser nessa internet que ele tinha, daí, cara, eu sabia que não poderia ser, porque tem que contratar um link dedicado, tem que ter um no break na internet, tem alguns fatores ali que tem que ter, se ele quer ter isso para ele. Sim, lógico. E aí eu deixei ele falar. Quando ele terminou de falar, falou, cara, eu vou ter que te corrigir, te auxiliar. Quando você pede para implantação de um sistema de segurança onde ele quer uma internet que seja confiável, você vai ter que contratar uma internet de link dedicado. Primeiro passo. E outra coisa, não tem que ser uma, tem que ser duas, porque se uma cai, a outra vai ter que entrar. Tem que ter redundância. Exatamente. Você vai ter que colocar um molding aqui que faça essa redundância, que faça essa administração,
que quando uma internet cair, a outra automaticamente E ela o sobe. pior, ele não pode nem sentir que uma caiu e outra exatamente, entrou. porque ele quer interromper. E você tem que ter uma autonomia de no mínimo 4 horas de no break. Então, tipo assim, o cara sabia, mas sabia só o A, B, o A. Ele não sabia totalmente o que tinha que fazer. E daí eu expliquei pro cara, e ele é um síndico lá, aí ele, pô, que legal, tal, não sabia disso, pensei que era só contratar uma... Não, não é só contratar uma internet. Se você quer fazer um monitoramento de imagens, você está me pedindo aqui, tem que respeitar esse processo. Senão você não vai conseguir fazer. Vai viver caindo a imagem, você não vai ter acesso. Agora, se você quer ter as imagens somente no celular dos moradores e um acesso remoto comum, bota uma internet normal. O custo é menos, né? Eu costumo dizer assim, quando você busca um profissional, ninguém vai no médico para dizer para o médico que ele tem que receitar para você, né? Então, quando eu falo em parcerias, é justamente isso. Você chegar e buscar quem sabe fazer. Verdade. Eu tenho uma noção, mas quem sabe fazer são vocês, profissionais da segurança. Quando um condomínio precisa de segurança, ok, senhor síndico, precisamos melhorar a segurança. O síndico tem que saber quem são os parceiros melhores, trazer para dentro do condomínio para que esses parceiros ofereçam o melhor modelo de segurança para aquele condomínio. E é assim que funciona. Hein, Luiz Fernando, e quais estão sendo os maiores desafios hoje na administração de condomínio? O que você pontua aí? Depois da pandemia, Michael, as pessoas ficaram um tanto quanto viscerais na tratativa dentro das assembleias. Eu venho notando assim que as pessoas estão um pouquinho mais ansiosas, tá? Querem tudo muito agora, tá? Não tem muita paciência para esperar, e qualquer coisinha, qualquer vírgula é motivo de animosidade e discussão, desnecessárias até. Eu estava até pensando, raciocinando esses dias, e eu vi um programa numa rede internacional, não era aqui do Brasil e tal, e o pessoal estava falando, e um psicólogo falando, que eu achei muito legal o que ele estava falando. Ele usou algumas frases assim, que a pandemia aflorou inconscientemente a nossa busca pela sobrevivência, nosso instinto de sobrevivência. E o instinto de sobrevivência tá gritando, ó, eu fiquei com medo de morrer, então eu quero agora, quero já, porque eu tenho que me manter vivo, tá? Então isso talvez tenha causado uma comoção, né, em nós, que a gente não percebe e quer isso já, tudo já. Esse é o grande desafio. A segurança, sim, né? Infelizmente no Brasil, a lei diz que o Estado, né, tem que dar para nós prover a segurança. Nós não temos isso, infelizmente. Então, o que nós temos que fazer? Contamos com uma segurança parcial deles, e dentro dos condomínios, é onde que as pessoas migram, vêm morar, até por conta da segurança, esse local tem que estar protegido. Seja numa área perimetral, seja a parte interna dele, né? E assim, como todo mundo diz, que a segurança, na verdade, é uma sensação, e grande parte dela é uma sensação, as pessoas têm que ter a sensação de estarem seguras nas casas delas, dentro dos seus condomínios. Exatamente. E com relação à mão de obra qualificada, Luiz Fernando, que hoje em dia esse é o calcanhar de Aquiles de muitas empresas, tanto do nosso segmento como do teu também, porque hoje nós não temos uma qualificação muito boa. Nem me fale. Por que eu te falo isso? Porque eles vendem o curso pro cara, os caras acham que formam um porteiro em 48 horas. Quantas horas? 72 horas no curso de Curso porteiro? de porteiro? Depende do curso, é 12 horas de curso, mas não é 12 horas. Olha aí. Que loucura. Então, é assim, um grande desafio, eu vejo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar aqui no Brasil, trabalhar fora do Brasil, morar também. Então, o grande desafio nosso no Brasil da mão de obra e prestação de serviço é essa, a falta de qualificação. Então, é o que você falou. O cara vai lá, faz um curso simples e ele acha que ele já sabe tudo. Não sabe, né? Você preparar uma mão de obra leva tempo, né? Tem que ter resiliência, tanto da nossa parte, que
damos a oportunidade para aquele profissional Sim. de aprender e crescer e se desenvolver, como da parte dele. Ele não pode chegar na metade do caminho e dizer, não quero mais aquela atividade e sair. E o que aconteceu nesses últimos tempos aí, né? A qualidade da mão de obra caiu muito. E hoje a gente vê que ninguém mais quer ser porteiro, ninguém mais quer ser zelador, ninguém mais quer ser. Por quê? Porque também falta um tanto de incentivo para essas pessoas, tá? E o grande desafio é isso mesmo, é a formação de um profissional de qualidade. O que eu notei, na verdade, Douglas, acho que um dos maiores problemas da gestão é o seguinte: quando o cara tem a experiência e ele já é velho de profissão, ele cria vícios que, quando você vai cobrar desse profissional, e o cara leva pelo lado pessoal, pô, mas eu tô aqui há 10 anos, quem que esse cara, não sei o que e tal. E quando você coloca um profissional que está começando, ele tá nessa fase de adaptação. O que eu percebo? Que cada condomínio tem um perfil. Sim. Então você tem que entender o perfil daquele condomínio. Eu lembro quando você mandou uma mensagem para mim um dia, falou, Maico, pelo amor de Deus, cara, me coloca uns caras lá padrão. Então, assim, pô, pra gente que vai contratar o cara padrão, cara, você faz 100 entrevistas, velho, pra tirar um padrão. Tô passando raiva agora. Por que acontece? Nada contra. O que é um cara padrão? É o cara que se cuida, tem a sua idade, que faz a sua barba, que é cheiroso, que vai arrumado, que tal. O cara tem vários critérios ali. Mas o cara ali acha que é porteiro, então ele não se cuida, então ele não escova um dente. É a segurança de shopping, né? Exatamente, tá, sabe? O cara vai. E daí o que acontece? E condomínios de alto padrão, cara, o cara não aceita qualquer coisa, velho. Se você colocar qualquer tipo de pessoa lá, que tiver o perfil, o cara já vai falar, pô, quem que esse jagunço que tá... Não vai falar assim, né? Mas o cara vai comparar o cara que nem um jagunço lá na portaria do cara. Então, assim, hoje, o que eu percebo, Fernando? Cara, tá um desafio muito grande para conseguir refinar esses caras. O que a gente procura fazer? Coloca o cara no posto de serviço e faz um trabalho de saturação no cara. O que é saturação? Pô, a gente acaba enchendo o saco do guarda. Toda hora vai lá, toda hora o tático vai... Vai por osmose. Exatamente, vai tipo para o cara ver que tá errado, corrigindo. Saber fazer um livro-ata corretamente. O cara faz o curso, mas chega lá, o cara faz de qualquer jeito. Não escreve direito, às vezes o cara tem um garrancho numa letra que você não consegue entender. É um documento, né? Redação, né? Exatamente. Eu tinha um diretor de uma empresa que trabalhei, sempre a gente brincava, eu dava risada com ele. Ele perguntava para mim assim, sabe quando que o ser humano atinge sua perfeição? Quando ele elabora o currículo. Ele escreve lá tudo que ele é bom. Ele é um cara comprometido, pontual. Ele é tudo de bom, né? Você olha lá aquele currículo, nossa, o cara é muito bom. Daí na hora de desenvolver o trabalho, você vê que não é bem aquilo. Infelizmente é a nossa realidade. Mas aquilo que você falou, tem que estar o tempo inteiro batendo, até que isso se formou a cultura. Se formou em cultura, é cultural. Quando você estabelece a cultura, aí sim, aí o cara pode seguir. Começa a dar certo o negócio. Sim, começa a dar certo. O que eu notei também é que você tem o teu pronto atendimento também, né, cara? Tipo, sim. Você tá com o teu telefone ligado toda hora, atendendo os teus clientes ali. Sim, eu já deixei há algum tempo de ser eu empresa, né? Então, a gente tem porque vários... os caras não falam, chama a empresa tal, chama o Luiz Fernando. Não, tem os colaboradores. Porque eu já vi fazer isso. Sim, tem os colaboradores lá e os associados, todos nossos. Então, assim, os nossos telefones são 24 horas por dia, porque portão quebra final de semana, portão quebra feriadão, sábado, domingo, de noite, não tem. Água falta também na hora do cara tomar banho e assim. Nossa. Então, o que eu procurei desenvolver? Como eu te falei, parceiros bons que estão o tempo inteiro à disposição e quando acontece uma eventualidade, 30, 40 minutos o cara está lá no condomínio atendendo. E eu, graças a Deus, Michael, posso falar para você tenho certeza, que eu tenho isso. Esse é um dos grandes diferenciais da nossa empresa, é ter parceiros comprometidos e de qualidade que atendam o condomínio naquele horário
que é preciso. Não interessa o horário, não interessa que dia. Porque isso é uma demanda, né, que precisa, Sim. porque a gente não sabe quanto que vai quebrar um portão. Sim. Um elevador que fica preso com o cara lá. E isso está ligado intrinsecamente à segurança. Um portão parado aberto está fragilizado a segurança. Você vai deixar o porteiro sair da portaria e ficar lá, aí você tem um plano, como te falei, você tem um plano de contenção. O porteiro pode sair da portaria? Não, porque é distante. Então o que você faz? Aí você liga lá para a Vigicop, Sim. Michael, ó, preciso do tático aí. 15 Exatamente. minutinhos, talvez até menos, já está o tático lá cuidando do portão. E sabendo que ele chegou alguém, ele vai abordar, o senhor mora aqui, o senhor pode dizer seu nome, parar, conferiu, fez a checagem, está tudo certinho, entra, senão não entra. É isso. Exatamente. Hein, Luiz Fernando, você tem acompanhado em Curitiba que existe uma quadrilha especializada em adentrar em condomínios para furtar, você está ciente disso? Sim. Isso já rola há muito tempo, a gente tem conversado com as portarias, conversado com as empresas, né? Você sabe disso, a gente sempre fica sabendo, a gente alerta, ó, dá uma reforçada, redobra a atenção, porque está ocorrendo isso. E hoje, com o advento da internet, isso viraliza, né? Sim. O cara chega lá, posta qualquer videozinho lá falando, ó, em tal lugar, entraram aqui, assaltaram tal. Daqui a pouco tá todo mundo sabendo. O mais importante que eu notei, Douglas, desse tipo de formato de crime. O cara geralmente sabe o nome do dono do apartamento. O cara vai em casal, geralmente. Bem vestido, relojão, camisa de marca. E aperta o interfone. Ô, Sim. sabe se meu tio tá aí? Isso. Quem que é teu tio? Não, Luiz Fernando. Não, ele não tá aí. Pois é, ele marcou comigo, eu queria subir. Se é um cara que não conhece, Despreparado, abre o portão pro cara. vai abrir o portão. E aí, meu irmão, Tá feito o rolo. E eu já vi isso acontecendo, Sim. não foi uma vez só. Sim, sim. Eu já tenho o caso de que eu mesmo já consegui pegar o bandido dentro do condomínio. Eu fui lá e catei o cara. Rapaz do céu. Catei o cara risco, dentro né? do condomínio. Teve um caso E até... saiu em vez de fato com ele? Não precisou, mas que eu derrubei ele, eu derrubei. Tá? Eu tava... Caraca. Aconteceu um caso no condomínio aqui no Boa Vista. Tá? Região ali, bem- No Boa Vista. O cara, ele encontrou, deve ter encontrado de alguém que perdeu, um tag, e ele deve ter vindo experimentando e abriu o condomínio. Nossa, Aí, de repente, quando era em torno de umas 7 horas da noite, me liga a moradora, olha, desapareceu a bicicleta aqui. Aí eu falei, pô, mas como roubaram a bicicleta? Aí liguei pro zelador. Ó, até às 17 horas que você estava aí, você viu alguma movimentação? Não. Aí o que acontece? Era uma sexta-feira, chamei o técnico no sábado de manhã, Puxar as imagens. fomos lá ver as imagens e eu estava presente na portaria. Tá? Aí estava lá eu, o técnico e o zelador. E um morador que estava passando e soube e queria saber alguma informação. E a gente estava lá dentro da guarita. E toda vez que o portão era acionado, o módulo guarita apita lá dentro, né? Sim. Pip, pip. E toda vez que apitava, eu olhava lá para fora. De repente eu olhei 2 caras entrando. Boné, capuz, né? A cara do enquadro. A cara do enquadro. Nossa. Mochilinha nas costas, magrelo. E eu, bem na hora, tinha achado a imagem. Falei, olha lá, esses caras não são moradores. E falei pro zelador, eles são moradores? Não, não são. Quando eu vi, o cara já tinha passado o hall, né? Onde tinha os elevadores, e estava descendo para o hall, para a escada, e estava descendo para a garagem. Daí a gente saiu, corremos atrás deles, eles gritamos, o zelador correu por trás, encontrou eles na escada, eles subiram de volta. Quando um quis correr, eu já dei no meio dele, derrubei, catei. O outro quis correr, o zelador puxou ele também, a gente rendeu ele. Aí o morador que teve a bicicleta roubada, ele é da polícia também, daí chamamos os policiais, contivemos, e aí fomos ver o que o cara tinha dentro da mochila. Ele já tinha mais 6 tags que ele mandou copiar, né? Tá distribuindo pros nós pra rua. Sim, ele veio a primeira vez na imagem, ele veio sozinho. Ali ele já estava com outro colega.
Quer dizer, eles já tinham levado uma bicicleta, naquele segundo movimento, eles iam levar 2 daí. E aí, a gente prende, né? Leva lá para a polícia e a polícia toma as providências que devem ser tomadas. E aí é um dos casos, né? Já. Em Luiz Fernando, e você encontra muita concorrência nesse tipo de trabalho que você executa? Muita concorrência. O Maurício que trabalha comigo, o Maurício vai ver isso aqui, ele vai dar risada. O Maurício tem uma fala que eu acho, ela é engraçada, mas ela mostra parte da realidade, né? O pessoal diz assim que depois da pandemia, quem não virou Uber, virou síndico profissional. Nossa. Mas assim, síndico profissional entre aspas, porque um síndico profissional, para você ter uma noção sólida de trabalho, saber exatamente o que você está fazendo, todas as responsabilidades tuas, conhecer as 144 responsabilidades que pesam sobre os ombros de um síndico profissional, que vai desde ele é responsável civil, criminal, ele é responsável administrativo, financeiro, o trabalhista e assim por diante, até o ambiental. São 144 responsabilidades que ele pode arcar, inclusive com seus bens pessoais. Olha só. Em caso de qualquer situação que ele tenha dado prejuízo, né, para um condomínio. Então, as pessoas não entendem isso. E acho que ser síndico fui síndico, sei lá, 1 ano, 2 anos dentro do meu condomínio, onde é que eu moro, eu já estou preparado para ser síndico profissional. Tem muitos síndicos orgânicos, né, chamados orgânicos, que são moradores do próprio condomínio, que são muito bons, não dá para tirar o mérito deles, são bons gestores, trabalham direitinho, apesar de não ter todo o conhecimento, né, se esforçam. Agora, para ser um síndico profissional de verdade, que sabe do que está falando, conhece todos os caminhos, os meandros aí que tem essa difícil tarefa de ser o gestor do condomínio, vai bastante tempo. E sabe o que eu notei? Que antes de você entrar para atender os empreendimentos da Suel, tinha uma outra empresa que estava lá. Certo. E eu conhecia o rapaz também que fazia a gestão. E ele perdeu esse contrato por falta de controle, por não saber lidar com as pessoas. Eu não sei quem era, mas eu sei. Assim, você não vou falar o nome do cara. Lidar com o público, exatamente. Você tem que ter uma frieza muito grande. Exatamente. Você tem que ser meio estoico. É verdade, você tem que ser meio estoico. Ele que discutiu com alguns moradores, assim, não discutiu, mas tipo, o cara dava uma ideia, ele refutava, tudo ele refutava, e daí eu tava numa dessas reuniões, eu me lembro que eu fiquei quieto olhando, falei, os caras vão decepar ele. Sabe quando você olha no olho do cara e fala, já era, degola, vamos degolar. Porque você é aquela história, eu sempre falo, você quando trabalha numa empresa, você tem um organograma empresarial e uma hierarquia piramidal, né? Sim. Tá lá o presidente da empresa, vem a diretoria, vem a gerência, vem a coordenação, vem supervisão e vem a massa produtiva lá, que tá a grande maioria, né? Então, quem está lá em cima vai mandando tudo quem está embaixo. No condomínio não é assim. No condomínio estão se reunindo, né, dentro do fórum adequado, que é a assembleia, e todo mundo tem poder de voto e veto igual. Está todo mundo linear lá. Tem o mesmo poder. Então, para tratar disso, você tem que ter uma habilidade. E tem que ser, eu diria, você tem que ter o jogo de cintura, saber conduzir, nunca bater de frente. Sim. Sabe? Você na tua postura profissional, você tem que mais ouvir do que falar. Essa é a realidade. Lógico, falar também com coerência, não é porque o teu ouvido também não precisa virar um pinico, né? Sim. Você não tem que estar ouvindo o tempo todo e aceitando aquilo. Você também tem que argumentar de forma coerente e demonstrando com fatos que aquilo que está sendo colocado não é a realidade. Você demonstra, né, como diz, contra fatos não há argumento. Você vai lá, aplica aquilo, tá? E deixa com que as pessoas sintam-se à vontade a perceberem aquilo como realidade. E aí dá tudo certo. Sempre dá certo. Não tem outra forma de fazer. Entendi. Você ouve mais,
deixa todo mundo falar e, na verdade, como que vai ser decidido? No voto. Essa é a realidade. Não adianta uma pessoa gritar, eu não concordo, não concordo, não concordo. Na hora de chegar na Assembleia, na votação, ela pode ser voto vencido. É como eu falo. Uma vez eu estava numa Assembleia e a pessoa começou a provocar e falar. Eu falei, terminou? Terminei. Ok, então na hora da votação a senhora fala não. Simples assim. Acabou a história. Sim, ela tem o poder do voto, né? É só falar não. Se ela for a maioria, vai... É só votar não. Exatamente. Acabou. E acontece, né, Luiz Fernando? Acontece, né? Acontece. Pô, sabe o que aconteceu esse tempo atrás? Eu lembro que aconteceu num dos condomínios da gente, que uma das moradoras pegava o lixo, colocava no elevador assim, apertava o térreo e o lixo ficava assim pra baixo. Que absurdo. Você lembra assim? Você lembra dessa aí? O lixo ficava assim, ó. Passeando de elevador. Cara, não tinha coragem de ir lá e colocar o lixo lá, cara. Eu me lembro que ligaram pra empresa lá e tem como acessar as imagens da câmera e tal. Falei, cara, não acredito, cara. E o pior é que era uma senhorinha, cara, que eu falei, não acredito que ela fez isso. Ela foi lá, pegou o lixinho, assim, colocou e daí, assim, cara, e como é que você fala com uma pessoa assim, né, de idade e tal? É aquilo que eu te falei, você tem que ter tato pra falar com a pessoa. Porque ela fez errado, mas, pô, pra ela tá certo. Você não mexe com algumas coisas dentro de condomínio. Exatamente. Tem algumas coisas que você não mexe. Você não pode ir lá discutir sobre cachorro. É verdade. Animal de estimação. Virou da família, né? Você não discute com criança, né? Que é filho de alguém. Sim. Tá? E se doem, os pais se doem, com razão. Eu também sou pai e me doeria no lugar deles. Sim. E também você não trata com a esposa de alguém sem esse alguém estiver junto. Porque as mulheres são mais sensíveis, elas, às vezes você acaba explicando, olha, aquilo ali não pode. Aí chegar em casa, mas ele falou que não pode. Como não pode? Daí vai tirar satisfação. Exatamente. Então você tem que ter um cuidado muito grande de tratar com esses tipos de situações, tá? Para não criar animosidades, isso ir contra você, né? E acontece. E houve um crescimento dessa busca por síndicos profissionais? Muito porque não é só porque os moradores não querem mais ser síndicos. É porque ficou mais complexo. A atividade ficou mais complexa. Sim. Os condomínios ficaram mais complexos. Lógico que o condomínio não é um equipamento sofisticado de alta tecnologia. Não é isso. Mas tem muita coisa dentro do condomínio hoje. Aí é desumidificador de piscina. Nossa. Aí são os aquecedores. Aí tem a placa fotovoltaica. Aí tem o sistema de drenagem da garagem. Aí tem não sei o quê. Tarará, tarará. Você tem que conhecer de tudo isso. Se você não conhecer... E outra, a legislação. Cada dia mais complexa. Bombeiros, então, Sim. não tem o que falar. Todo ano muda, tem ajustes lá, o critério do bombeiro é dele, na hora dele fazer a vistoria para te dar o alvará lá dentro. Os condomínios não podem ficar sem o alvará do bombeiro, né? Sim. Se não acontecer qualquer sinistro, o seguro não paga. Exatamente. Não reembolsa o condomínio, não ressarce o condomínio do prejuízo que teve. Então tem que tomar bastante cuidado. E isso se traduz em trabalho. Isso demanda para o síndico muito mais trabalho. Você tem que estar o tempo inteiro cuidando. Você tem que ter um plano de trabalho e esse plano tem seguro. Tem a data da renovação do seguro, tem a data do AVCB, tem não sei o quê. E aí aquilo se tornou uma coisa grande que você tem que ter controle. Na nossa empresa, por exemplo, a gente tem uma plataforma informatizada dedicada só à manutenção. Tem lá os itens de manutenção, cada item ele é fotografado, ele é colocado dentro do ativo do condomínio, com toda a descrição. Por exemplo, a plataforma que eu uso hoje vamos pegar um item básico, troca de recarga de extintor e teste de estanqueidade das mangueiras de combate a incêndio. Já está lá na plataforma exatamente quantos extintores tem, qual é a capacidade de cada extintor, quantas mangueiras, etc. Assim, tem as características. O próprio sistema, 30 dias antes do vencimento, dispara um e-mail para todas as empresas homologadas que são fornecedores daquele trabalho de recarga de extintor. E eles têm 30 dias para devolver
o orçamento. A gente só analisa o custo-benefício, clica em cima, o próprio sistema dispara e diz lá, empresa XPTO, você foi escolhida para fornecer a recarga de extintores e testes de estanqueidade. Olha só. Por favor, agora você acerta uma agenda e vai fazer e nos avise com antecedência. Eu quero te fazer uma pergunta técnica para você aqui. Pois não. Tá? No teu ponto de vista, quais são os critérios que existem para aprovação de orçamentos? Por quê? O que acontece? Geralmente, as pessoas têm por costume de dizer que o mais barato vai ganhar uma licitação. Geralmente, as pessoas falam isso. Eu discordo. Porque, assim, existem questões com relação a mais trabalhistas, que tem empresas que elas fazem, elas omitem direitos de profissionais para chegar num preço X para poder ganhar uma licitação. E aquilo gera o quê? Gera ali ação trabalhista, problemas jurídicos. E tem coisas que não tem como tirar. Vou dar um exemplo para você. Tem empresas que faturam mais, que nem a minha, fatura mais de 200 mil por mês. A minha nota fiscal é enorme, cara. Uhum. Eu pago mais de 17% de nota. Eu já entro lá no lucro presumido, que é grande. Então, assim, às vezes um orçamento para determinadas empresas é diferente, porque compõe faturamento da empresa, questão de tributária, compõe parte de direitos que você vai ter que pagar para o teu profissional que vai atuar ali, tanto segurança ou portaria. Isso é um custo elevado. Isso eu estou te falando da parte nossa. Mas eu queria saber qual que é o critério que vocês que se apoiam ali. Uma excelente pergunta, Marco. Eu nunca direciono sugestões aos moradores para que escolham o mais barato. Lógico, existem empresas que conseguem fazer mais barato. Sim. E entregando com qualidade. Sim. Nem indiscutível. Existem muitas empresas, porque eles têm lastro financeiro maior, vão lá, compram tudo à vista, ganham um desconto e repassam vamos dizer, uma empresa que compre câmera. Sim. Câmera de segurança. O cara vai lá direto no fornecedor, ele é um grande comprador, Sim. Chega lá e compra um lote grande. Lá, 300 câmeras, vamos dizer. E eu vou pagar à vista. Ele tem o lastro financeiro. Sim. É logicamente que o fornecedor, eu te dou lá 5, 10% de desconto. Ele vai repassar mais o cliente barato, dele mais barato. Com não certeza. tenha dúvida. Exatamente. Não tenha dúvida disso. Agora, existem situações onde, que nem você falou, da entrega de mão de obra, não existe milagre em mão de obra. Exatamente. Vocês têm, você e os teus concorrentes têm uma coisa chamada convenção coletiva de trabalho, Sim. que é anual. Sim. E a convenção coletiva de trabalho baliza o mínimo que você pode pagar para o teu funcionário lá. Não existe milagre. Exatamente. Você tem o salário dele, você tem todos os tributos, você tem, né, todos os reflexos. Sim. Né? FGTS, INSS, né, os encargos trabalhistas, você tem que pagar. Você tem que recolher aquilo. Se você não recolher, você está contra a lei, está contra a legislação. Então, assim, não existe milagre. Você tem que diminuir aonde? Na tua margem. Sim. Você tem que trabalhar na tua margem no mínimo. E quando você trabalha na margem no mínimo, fica perigoso para a tua empresa. Eu costumo dizer que tem clientes que eu prefiro não pegar. O cara, não, mas é que o outro síndico lá cobrava isso da gente. Então, chama outro síndico de volta. Exatamente. É a ideia que eu tenho. Chama outro síndico de volta. Por que vocês trocaram? Sim. Porque não entregaram. Então, aí, ó a diferença. Para ele não se tornou, chegou um momento que não era mais interessante ele continuar, porque ele tinha outro condomínio que ele atendia, que rendia mais financeiramente para ele e se desgastava menos. Sim. Essa é a verdade. Sabe por que eu te falo isso? Porque assim, eu tava conversei com o pessoal da empresa lá, com o nosso financeiro, de abrir uma planilha, mandar um orçamento com a planilha aberta. Algumas empresas fazem isso. Para chegar e mostrar pro cara, ó, você tá pagando por causa disso aqui. Perfeito. Ó,
nota fiscal. Vou dar um exemplo aqui. Condomínio no valor de 18 mil. Na minha nota fiscal, vou dar um exemplo, 3.800. Nota fiscal. Tal. Vou colocar lá, salário, reflexo trabalhista. O que sobra é o que sobra. É para o cara entender o que ele vai pagar. Porque o que acontece? Às vezes você coloca um orçamento e tem pessoas que questionam para mim. Então, não estou dizendo vocês. Mas outras operadoras me questionam e vê, como já aconteceu. Pô, mas eu consigo um orçamento aqui por 15 mil reais. Eu falei, cara, não sei o que ele está fazendo. Daí o cara trabalha no simples. Olha, não sei o que ele está fazendo. Aí trabalha, aí tem tanto o custo direto, que é a mão de, o valor do salário, o valor salarial. Tem o salário do cara, tem os direitos que, cara, que assiste aquele profissional. Tem lá o vale alimentação do cara, tem lá o vale transporte, tem a solidariedade do cara. Aí você tem que contar nesse orçamento também, troca de uniforme. Aí tem o custo indireto, cara, né? Uniforme. Exatamente, porque você não pode botar um cara tudo sugado lá, com a farda tudo zoada. Né? Então, concorda comigo? Claro, plenamente. Senão você vai acontecer, vai dar 6 meses, você vai ver o cara tudo desbotado na portaria lá. Sim. E é o que acontece. Então eu questionei com uma operadora com relação a isso. Falei, olha, eu não consigo chegar nesse valor, porque a minha planilha, a realidade é outra. Sim. Eu comecei a falar pro cara, só de nota fiscal eu vou pagar 3 mil e pouco aqui. Só notas, vai 3 mil e pouco a menos no meu bolso. Eu tenho que pagar essa nota. É tributária. E aí outros fatores que serão os direitos do cara. E eu tenho que deixar um pedacinho guardado ainda. Para quê? Caso eu tenha que mandar alguém embora, eu tenho que ter caixa para mandar o cara embora. Ainda tem a demissão do cara. Exatamente. Então, tipo, sabe, eu vou começar a adotar agora nos meus orçamentos. Tivemos uma reunião semana passada com relação a isso. Eu vou abrir minha planilha. Eu vou mandar o orçamento lá, 18 mil e a planilha aberta. Para que ele entenda o que ele está pagando. Eu acho que fica um pouco mais claro. Você, no teu ponto de vista, você acha que não seria bom fazer isso? Excelente. Algumas Porque poucas, você é profissional, né? Sim, cara? algumas poucas empresas fazem isso, não são todas. Abrem a planilha. Abrem a planilha. Você está abrindo a tua caixa preta. Exatamente. Lá, mas isso Mas passa, tem transparência, não é isso? Isso, passa confiabilidade por causa da transparência. Está dizendo aqui, ó, tá aqui, você vai ver quanto que eu ganho. E quanto que eu recolho. Tá? E para quem está, se for uma pessoa inteligente que esteja recebendo aquela informação, ela vai compreender que você está dando para ela informações, subsídio de comparação palpável, reais, né? Algo real. São informações reais que você está dando. Exatamente. Isso é bem bacana. Porque sabe o que acontece? Porque sempre quando tem lá, você contrata um profissional para trabalhar, eu gosto de falar contigo porque você conhece a realidade, cara. E conhece do que nós estamos falando aqui. Você coloca lá uma portaria 24 horas. São 4 profissionais que fazem uma escala 12 por 36 ali. Então, cara, ali são 4 profissionais. Pô, são 4 profissionais, são 4 salários, são 4 13º. Cara, é uma família ali, cara. Que você tem que ter ali o entendimento que o custo operacional não é barato. Você sai caro. Se sai caro para o condomínio que vai pagar, para a empresa também vai sair caro, porque a gente tem que pagar aquele profissional. Claro, mas eu recebo do condomínio para pagar. Mas, cara, e quando eu vou mandar esse cara embora? Eu tenho que ter caixa para mandar o cara embora. Eu tenho que ter, daquele lucro que vai sobrar ali, eu tenho que fazer o montante ali para pagar a rescisão do cara. E tem mais ainda, né? Você tem que ter o cara para tirar férias dos 4. Exatamente. Tirar as férias dos 4. Exatamente. Né? São 4 férias no mês, né? No ano, né? Sim. Então, são 30 dias que você então, tem que bancar o cara ali. Por isso que, tipo assim, às vezes se torna meio difícil quando você manda orçamento, Luiz Fernando. Cara, para nós que é prestador de serviço, cara, é muito difícil. Porque, olha só, vou dar um exemplo. Se o Douglas tem empresa o Persegue, trabalha no mesmo segmento que o meu. Talvez o faturamento dele não é mesmo que o meu, cara. E o meu não é igual ao do Intercept. Intercept fatura mais do que eu. Sim. O meu faturamento é X. Então a minha tributação é X, a do cara é maior ainda. Porque quanto mais você fatura, mais você tributa. Não tem limite. Quanto mais ganha, mais você vai ganhar. Vai ter que pagar. E aí na hora são realidades diferentes, né, Luiz Fernando? Sim. Né? Então, no teu ponto de vista, você acha que seria bom para fazer isso? Muito bom. Eu aprecio quando as pessoas trazem mais informações. Aí o que acontece? Quem está por trás da gente, que são normalmente ou subsíndico ou conselheiros consultivos fiscais,
Eles querem ter essa transparência, eles querem receber isso. Essas informações são importantes. Chegar lá com uma planilha aberta é diferente, é um diferencial, com certeza. Porque eu te pergunto, porque eu creio que para nós, Douglas, isso aí que é uma lição. Sim. Para você também. Cara, eu acho que nós temos que adotar esse tipo de postura, cara. Porque senão o que vai acontecer? O meu preço vai estar um pouco mais caro e eu não vou ganhar a licitação porque o cara acha que eu estou cobrando muito. Mas se eu mostrar para ele que eu estou cobrando corretamente e que eu não estou tirando direitos do cara, do meu profissional, e que se o cara mandar o cara embora, eu vou conseguir pagar o cara. Se tiver uma demanda trabalhista, eu vou assumir a responsabilidade daquilo. Cara, qualquer um contratado aí, uma empresa assim, né, teria esse conhecimento. Porque o que acontece para nós, Luiz Fernando? Hoje, o maior desafio para nós hoje, por mais que você mande o cara embora, o cara pode pleitar uma ação contra você, cara. E 90% das ações trabalhistas é por mágoa, velho. Não é porque você não paga o cara. Exatamente isso. É mágoa. Então você manda o cara embora porque o cara não tá cumprindo, o cara vai, pô, o cara é um pilantra. Isso que eu vou falar aqui, que um cara é um pau no... Entendeu? Tá lá andando de BMW, não sei o que e tal, eu vou fuder com ele. Bem isso. É bem isso. E manda o cara, esse cara vai lá que não vai na justiça. E o advogado sempre vai achar uma coisa, cara. Você pode pagar o cara tudo que tem que pagar, velho. Ele vai achar uma coisinha e vai te ferrar. E sem contar que inventam coisas. Ah, porque eu fazia hora extra. É assédio. Ah, porque o cara me deixava eu sem comer. Sim. Eu ficava lá meio que em cárcere privado, dentro do condomínio. Lá é umas loucuras, né? Exatamente. E de uns fatores que mais dá problema para... A gente está tratando um assunto muito importante aqui. Eu sou prestador, você é síndico profissional. O que dá mais problema hoje em dia para ambos é a questão da intrajornada do cara, velho. Se o cara não paga, dá pau. Sim. Por quê? Se ele tá no condomínio ali, ele vai fazer 12 por 36. Aquela hora de descanso dele, você vai ter que remunerar ele, se ele não sai dali. Só que tem gente que não faz. Tem empresa que não faz. Tem empresa que paga o salário do cara, mas não dá a intrajornada do cara. Só que o cara se sujeita a fazer isso. Ele vai fazer. Só que quando ele sai da empresa, ele leva o honorito dele para um advogado trabalhista, o cara vai lá, peraí. Você comia no local? Comia. Você tirava? Não. Tem intrajornada. Aí vou dar um exemplo. Um funcionário de 4 anos que não recebe uma intrajornada há 4 anos, cara, você vai pagar 30 mil reais, cara. É muito dinheiro, né? É 30, eu tô te falando. Aqui, ó, claro, aqui para todo mundo ver. É 30 mil. Uma intrajornada que você paga lá 400, 300 reais pro cara. Que se dá pra você pagar pro cara, mas o cara não paga. E daí? É o que mais, cara, hoje é o que mais pega para o prestador de serviço que presta serviço para condomínio, é esse problema, cara. Ou quando vai fazer uma FT, que não vem no Lorite, é a mesma coisa. Cara, é tipo assim, ou você faz certo, ou você não faz. Porque se fizer errado, o cara vai tomar. O cara consegue achar. E às vezes, mesmo fazendo certo, ainda o pessoal ainda acha alguma coisinha. Exatamente. E se não achar, inventa, né? É a mágoa, né? É a mágoa. É a mágoa. Ó, nós tivemos uma rescisão, você não soube, mas eu mandei um cara embora na empresa. E o cara não gostou. Mas eu tive que mandar ele embora. Por quê? Eu cheguei, o meu supervisor de segurança esteve lá, e ele pegava a moto dele e recolhia para aquela passagem do pedestre ali do morador. E foi avisado, cara, não pode fazer isso. Não pode fazer. Beleza, não vou fazer. O que acontecia? O cara virava as costas, ele tirava a moto e depois recolhia de novo. Fiz a primeira, fiz a segunda, fiz a terceira. Na terceira vez eu fui lá, peguei a moto lá dentro. Daí eu falei pra ele, cara, eu não vou discutir com você aqui agora, porque você sabe que não pode fazer isso. Beleza? Mas amanhã você vai cumprir teu horário. Eu poderia ter recolhido ele, que é o certo, mas como era um horário muito avançado, não recolhi. Eu falei, amanhã você vai na empresa. E daí, eu mandei o cara embora. O que aconteceu? Eu recebi uma ligação dele.
Porque, cara, eu vou botar você na justiça porque você não pagava a minha intra-jornada. Só que, graças a Deus, eu pagava. Só que ele não sabe, ele não viu no lei dele. Daí eu falei, faz o seguinte, pode colocar lá, vai lá, pode pedir, vai num advogado. Melhor, vai no sindicato. Leva esse, eu vou orientar como é que você vai fazer uma ação trabalhista. Você pega teu lerite e vai lá no sindicato, vamos os caras fazer o cálculo pra você. Se tiver errado esse cálculo aí, cara, você pode me botar na justiça. O cara foi e não voltou mais. Então, assim, por quê? Porque, cara, é aquilo que você falou aqui. Dando certo, você já tá errado, cara. E eu acredito nele, assim, que é pior para. E vocês não têm, tipo, direto assim, condomínio, que você administra também? Como assim, direto? Tipo, condomínio contrata direto. Sim, tem. Tem mão de obra contratada direta, mão de obra orgânica. E qual que é os desafios disso? Muito grande. Para o síndico, então, é uma dor de cabeça muito grande. Por quê? O cara vai ficando velho, de casa, de condomínio, melhor dizendo, né? E o condomínio vai virando refém dele. Isso. Vai virando refém. Verdade. Caralho. Vai virando. Zelador, então, né? O cara começa a entender muito do condomínio. Todo mundo acha que o cara sabe tudo. Ele sabe onde é que está a chave que abre o alçapão de não sei do que. Uhum. Ele sabe fechar e abrir a água e o condomínio vai envelhecendo. Ninguém se interessa, né? O síndico vira refém do cara. Essa é a realidade, porque daí o cara vira dono do condomínio. Nossa. Vira dono do condomínio. Aí o cara faz o que ele quer. Daí ele diz, eu acho que eu vou sair. Vão lá e correm e dão um aumento pro cara. Não estou muito contente. Vão lá e dão um agrado e um aumento pro cara. E o cara vai passando o tempo e o salário dele vai aumentando. Mesma coisa é a portaria. E aí, ó, se você, nos condomínios que você atende, vamos pegar um exemplo no condomínio nosso, vamos dizer que no Mirage. Sim. Faltou uma mão de obra. Eu preciso pedir para você ir lá e repor? Não, já coloco na hora. Tá vendo? Adivinha o que acontece quando chega lá, vamos pôr aí numa escala normal, chega lá 7 horas da noite, ou 11 horas, cadê o porteiro e o porteiro não chegou? Eu nunca fiz isso. Fiz uma vez só e fiquei pouquinho. Mas já tive que descer e ficar na portaria. Olha eu só. ir pro condomínio e ficar na portaria esperando o apoio chegar. Tá? Mas você tem que convencer o cara que está saindo do turno agora, naquele momento, saindo da escala dele, ficar mais um pouco até você achar alguém para substituir. E sobra tudo pro síndico, o direto. E aí, porque a administradora não trabalha mais a partir das 6 horas da tarde. Sim. Com quem que você vai contar? Você tem que ter teus escapes. Você tem que ter alguém que manobre. Nos condomínios onde eu sou síndico e existe mão de obra direta, é sofrimento. Então você indicaria a terceirização? Não? Totalmente. Hoje, quando eu comecei lá atrás, a gente tinha oportunidade de ver o mercado de São Paulo, por exemplo. Curitiba ia no contrafluxo. São Paulo era 75% todo mundo terceirizado e o restante mão de obra direta. Condomínios mais antigos, aquele senhorzinho que trabalhou lá há 20 anos, está quase se aposentando, está porteiro ainda. De carreira. Né? Carreira dentro do condomínio. Hoje não tem mais disso não. Tá? Curitiba era o contrário. Quase não existiam, Michael, há 20 anos atrás, você tinha, quem que era a empresa de mão de obra terceirizada em Curitiba? Você não escutava nem falar. Sim. Nem sabiam que existia isso. Aí vamos pôr uns 15 anos atrás, começou a reverter. Essa crescente. Reverter, Sim. porque as pessoas entenderam que terceirizar a gestão da mão de obra, os problemas de ordem trabalhista, as faltas, pagar 13º e férias, não precisa mais fazer, né, um caixa para isso, né? Sim. O caixa do RH, por exemplo, que servia para, um caso de demissão, né, comprar vale transporte, comprar uniforme, pagar o seguro de vida. Sim, tem que ter. Isso vai desonerando o condomínio. O condomínio começou a entender isso. Passivo trabalhista. Exatamente. Aí o cara diz, mas daí a gente, do mesmo jeito, a gente é solidário. Se o cara entrar na justiça, o advogado que tem um pouco de habilidade vai lá, coloca a empresa e o condomínio como solidário. Sim. Ok, mas pelo menos você tem alguém, né, para dividir
essa solidariedade. Você é corresponsável, pelo menos. Sim. Né? A empresa, se for uma empresa que tem tempo no mercado, tem bem de raiz, Sim. né? Tem um nome a zelar, ela vai lá, Resolve. exatamente, Resolve. na Primeira audiência. primeira Faz audiência, um acordo, faz... um acordinho, Exatamente. já tira o condomínio do polo passivo Sim. e segue o bônus. Exatamente. Né? O que você vai fazer numa situação que tem a mão de obra direta? O condomínio tem que arcar com tudo sozinho. Sozinho, ponto final. E normalmente, geralmente, é condenado. As Olha empresas, só, sim. O índice de condenação das empresas de mão de obra terceirizada é muito baixo se comparado com o índice que existe num condomínio, né? Que tem a mão de obra direta, com certeza. Nossa, isso é uma dica muito importante, né, Douglas? Isso. Hein, Luiz Fernando, a gente agradece a tua presença, né, Douglas? Show de bola. Foi uma aula pra gente e Imagina. Eu segui um monte de coisa, foi anotando aqui. foi uma aula pra gente, para as pessoas que estão nos ouvindo, porque as pessoas têm uma visão superficial do que é o trabalho da terceirização, do condomínio, do síndico profissional, e são trabalhos que estão em crescente, que precisam realmente, e por isso que eu fiz questão de te chamar aqui para a gente conversar sobre esse assunto de muita relevância. E também, se você quiser deixar teu telefone aí, Isso. por favor, faz o merchan. Quem agradece sou eu, né? E agradeço também, eu pessoalmente agradeço também em nome de toda a equipe da Optima Síndicos, né? Optima Síndicos, E quem legal. precisar de um síndico profissional ou de síndicos profissionais que a gente possa indicar ou trabalhar dentro da nossa equipe, né? A gente fica aqui na Avenida Getúlio Vargas, 3.550, estamos ali no edifício Van Gogh Offices, tá? No 5º andar lá, quem quiser conhecer a nossa estrutura, tomar um café com a gente, sinta-se à vontade. E fica aí meu telefone, é 991288866. Se precisarem de um síndico profissional, contratem a Optima Síndicos, que vão ser muito bem atendidos, podem ter certeza. Exatamente. E aí eu aprovo porque eu conheço o homem há mais de 8 anos. hein? E precisando de segurança, a Tamo aí. Vigicop Tamo junto. tá na área. Exatamente. Gente, Deus abençoe a todos vocês. Força aí, e honra tamo sempre, junto. né, Força e Douglas? honra. Forte abraço, gente. Obrigado, Tchau. pessoal. Obrigadão.